Bom dia, mundo! Bom dia, como você dormiu, meu querido, minha querida? Que bom que você está aqui comigo mais um dia, em mais um DDD, Dose de Decisão Diária. Ai, como eu me sinto feliz fazendo isso que eu tô fazendo. Eu tô muito emocionada. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô ligada, elétrica, no 230, enfim. Tô muito feliz de estar aqui com você. E a palavra de hoje é uma palavra que, para começar o seu dia bem, porque o DDD surgiu com isso. Quem tá aqui comigo há mais tempo sabe. Mas para você que chegou hoje, o DDD ele surgiu com o propósito de trazer uma palavra muito boa para você pela parte da manhã, porque eu creio piamente, eu e a ciência cremos juntas que quando você começa o seu dia de uma maneira boa, de uma maneira saudável, de uma maneira onde você não recebe estímulos, porém, quando você vai receber os primeiros estímulos do seu dia, sejam estímulos bons, estímulos agradáveis, porque a sua cabeça tá limpa. Imagina que à noite, quando você tá dormindo, tá rolando uma faxina dentro da sua cabeça. Enquanto essa faxina rola, as coisas que não prestam saem, as coisas que você acha importante fica, e aí vai acontecendo tudo isso. E aí, imagina você acordar e a primeira coisa que você faz pela manhã é receber um bom estímulo. E é por isso que o DDD, o Dose de Decisão Diária, nasceu. Foi exatamente por conta disso. E o texto que nós vamos ler juntos hoje é um texto que eu amo. Eu amo, amo, amo. Toda vez, né? Todo dia eu falo, esse texto eu amo, esse texto eu amo, esse texto eu amo. Mas é porque realmente eu amo. Porque eu já chorei com ele. Eu acho a história a coisa mais linda. Eu sou apaixonada. Pelos discípulos, todos são maravilhosos. Judas teve um final um pouco triste, né? Mas todos são maravilhosos. Enquanto estiveram ali com Jesus, ele realmente, assim, maravilhoso. Mas eu tenho uma queda por Pedro. Pedro, pra mim, é porque Pedro ele era tão verdadeiro, Pedro era tão sincero com tudo que ele ia fazer, que pra mim é assim, ele é aquele que ora com o coração sincero, sabe? Tem dias que eu não tô muito bem, e aí eu chego assim e falo, pai, preciso falar com o senhor. Ó, pai, aquela pessoa me deu raiva, viu? Mas foi um dia assim que aquela pessoa me tirou do sério, pai. Mas por favor, pai, trata o meu coração, me dá mansidão, me dá paciência, pai. E quando eu vejo Jesus andando e falando com os discípulos, o que mais tinha esse caráter de sinceridade era o Pedro. O Pedro ele não tinha filtro. O que era pro Pedro falar, ele falava. E ele falava assim e ficava, é isso daí, galera. E todo mundo em volta, tipo, Pedro. Meu Deus, Pedro arrancou a orelha do soldado. E Jesus já fazia uma cota de tempo que ia falar, ó, eles vão vir, eles vão me pegar para poder me crucificar. Aí Pedro falou, não, se eu tiver aqui eu não vou deixar. E ele realmente tentou bastante, né? Mas eu gosto muito de Pedro por essa sinceridade. Só que tem alguns detalhes na Bíblia que me fazem me apaixonar por Jesus de uma maneira assim, que é inexplicável mesmo. Então, hoje, nós vamos ler o primeiro livro, não, o segundo livro. O segundo livro do Novo Testamento, chamado Marcos. Hoje a palavra vai ser Marcos, capítulo 1, versículo 29. Você já sabe o que vai acontecer agora, né? Para você que tá pegando a sua Bíblia pela primeira vez, pega a tua palavra na mão, assim, ó, na mão, sente o cheiro da sua palavra, sente ela perto do seu coração, abraça ela. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão poderosa. E muitas das vezes quando a gente lê pelo celular, pelo computador, a gente acaba recebendo outros estímulos que não é só de fato a palavra. Então, quando você fica, é por isso que eu amo o livro. Eu amo o livro, de novo, destacando mais uma vez isso que não tem nada a ver com vocês, mas é outro lembrete pra mim. Preciso comprar outra estante porque os meus livros já não estão mais dando. E estante nenhuma. Mas eu amo ler, porque é um momento onde é que você se desconecta de tudo e tá você e as palavras. E eu sou mais apaixonada ainda pela Bíblia e a minha experiência com Deus mudou completamente depois que eu peguei a palavra na mão, justamente por esse fato que quando eu tô aqui lendo, é como se o Espírito Santo estivesse do meu lado e realmente tá. Então, pega a sua Bíblia de papel. Vai ser muito importante, vai mudar, assim, a sua vida. Beleza, Bia, peguei minha Bíblia de papel. Tá velhinha, tá caindo aos pedaços, era da minha avó, era da minha mãe. O que eu faço agora? Beleza.
A sua Bíblia que tá caindo aos pedaços, ou uma Bíblia que você achou nova na gaveta, as duas têm o mesmo poder de transformação. Pega a sua Bíblia, em toda a Bíblia existe essa página aqui. Se você já é antigo aqui do DDD, pode pular. Essa parte aqui. Essa parte se chama Índice dos Livros e Número de Capítulos. Aqui, ó. Essa daqui. E aí tem Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Marcos. É Mateus, Marcos, do Novo Testamento. Marcos é o livro 2. Na minha Bíblia, Marcos está na página 39. Você vai lá, folheia, 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 folheia. Beleza, 39, Marcos. Capítulos são os números maiores e versículos são os números menores. Então, isso aqui é um capítulo, tá vendo? E os demais são versículos. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 29. A cura da sogra de Pedro. Vamos ler junto? Ai, por favor, escreve aqui embaixo qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Eu vou amar saber. Vamos lá. A cura da sogra de Pedro. 29. E logo, saindo da sinagoga, fora à casa de Simão e de André. Simão e André são irmãos. Com Tiago e João, Jesus foi com seus discípulos para a casa de Pedro. Foi isso que aconteceu. Às vezes, na minha palavra, na minha Bíblia, eu vou ler de uma maneira um pouco mais complicada, mas é porque eu orgulho, tá? E eu eu não acho legal falar isso. Mas é porque já era para mim ter comprado uma Bíblia com uma linguagem mais atualizada, de fato. Mas eu amo tanto essa Bíblia. Eu amo tanto essa Bíblia aqui. Ela foi uma Bíblia que foi me dada pela avó do meu noivo. E um dia que a gente estava conversando assim, ela chegou com a Bíblia embaladinha. E eu chorei tanto quando eu ganhei, porque herança, né? São coisas que a gente passa. Mesmo que a Bíblia estivesse novinha, é muito legal ela ter me dado a Bíblia. E aí essa Bíblia aqui. E aí eu comecei meu devocional, comecei os trem tudo nessa Bíblia. E agora ela é toda marcada. Eu acho a coisa mais linda. E se você quiser e você se sentir confortável no seu coração, você pode também marcar a sua, tá bom? Mas voltando, na sua Bíblia pode estar ou mais fácil ou mais difícil a linguagem, porém o contexto sempre será o mesmo. A Bíblia não mente. A Bíblia é uma do início ao fim, beleza? Vamos lá. Jesus estava na casa de Pedro. Versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou. E logo após isso, ela começou a servir as pessoas. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava de falar aos demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, ainda saindo no escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguindo Simão e os que estavam com ele, achando-lhe, disseram: Todos te buscam. E ele disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas dele por toda a Galileia e expulsava demônios. Por que isso para mim é tão importante? Esse versículo aqui, todos esses versículos, eles trazem para mim uma ideia de que você é filha, você é filho, e nós devemos conversar com Deus sobre todas as coisas. Poxa, Pedro andava com Jesus todos os dias. Desde o dia em que Jesus estava andando, olhou para Pedro e falou assim: a partir desse momento, você não é mais pescador, mas você é pescador de homens. A partir desse momento, você é meu discípulo. Cara, imagina o tanto de coisa que Pedro viu, o tanto de coisa que Pedro tava ali com Jesus. Meu Deus, que sorte, que sorte. Às vezes eu fico imaginando, meu Deus, como é que seria eu olhando assim para Jesus, sabe? Cara, ele tá aqui comigo. Cara, que sorte que Pedro tinha. E Pedro tinha uma pessoa enferma em casa. E Jesus estava ali curando o tempo inteiro os enfermos. Mas Pedro, que estava do lado de Jesus, não chegou em nenhum momento a comentar com isso. Com Jesus, falou assim: Pai, a minha sogra que eu tanto amo, ela tá em casa enferma. Jesus só soube quando ele chegou na casa de Pedro. Então,
O que me traz à cabeça, é claro que não existe arrependimento porque tudo é escrito por Deus, tudo foi escrito, tudo foi muito bem orquestrado por Jesus, mas o que bate na minha cabeça é, nossa, Jesus amava tanto Pedro, tanto, 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 tanto. O amor de Jesus por Pedro era tão incalculável. Você acha que ele negaria curar a sogra de Pedro? Por que foi que Pedro esperou Jesus ir até a casa dele com todo mundo e as pessoas contarem para ele que a sogra dele estava enferma? E eu sei que muitas das vezes a gente olha a Bíblia, a gente fala assim, nossa, é muito contraintuitivo ir nesse lado, né? Porque a gente sempre vai por um lado de e viveu feliz para sempre. E é isso aqui, e aí deu tudo certo. Mas quando a gente faz o caminho contrário, caramba, você tem Jesus do seu lado. Literalmente do seu lado. Tem uma frase que o pastor fala, meu pastor fala que ele fala assim: Jesus está mais perto de você do que a roupa que você está vestindo. E aí eu escutei também outra frase essa semana, esse final de semana, lendo, enfim, escutando um podcast, que a menina falou assim: eu tinha um espaço no meu coração que era do tamanho de Jesus. E esse espaço ele só foi preenchido por Jesus, porque era do tamanho de Jesus. Você tem Jesus ao seu lado. Deus me toca muito forte de falar sobre as pessoas que estão enfermas do seu lado. Eu sei que muitas das vezes, quando a gente começa a orar, vem aquela vozinha chata no ouvido que fala assim: quem é você? Pecadora? Pelo amor de Deus, olha o que tu fez. Olha o que você estava fazendo até mês passado. Você sabe? Quem é você para falar assim, eu profetizo cura sobre a minha família? Você profetiza o quê? E eu sei que existe essa voz porque ela também existe na minha cabeça. Mas eu faço o que quase que realmente fala assim, você não pertence a mim. Você não pertence a mim. Eu vou profetizar sobre a minha vida. Eu vou profetizar sobre a minha casa. Eu vou profetizar sobre as pessoas que eu amo. Porque Deus nos deu esse dom. Jesus deixou uma coisa muito clara aqui na terra. Falou, sejam meus imitadores. O que Jesus fazia? Curava, profetizava, expulsava. Então, no dia de hoje, decida ter essa atitude. Decida vestir a capa de eu sou a melhor amiga de Deus. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou a melhor amiga, eu tenho a companhia de Jesus. Então, quando esse vídeo acabar, fecha os seus olhos e fala assim, Pai, hoje eu vou orar com o Senhor, para o Senhor, coisas que eu nunca falei, coisas que eu nunca pedi. Porque, por algum motivo, o mal botou na minha cabeça de que eu não era nem capaz de orar sobre isso. Mas hoje eu vou orar. Porque se Pedro tivesse antes, a sogra de Pedro tinha se curado antes. Mas eu sei que tudo envolve uma história. Tudo é para honra, para glória, para o louvor de Deus. A história de Jesus ela é muito bem desenhada, mesmo antes dele nascer. Mesmo, nossa, quando João Batista estava na barriga da mãe dele, e aí Maria chegou. A história é muito bem construída e tudo foi feito perfeito. Você tem poder para mudar a sua realidade hoje. Eu espero de coração que isso esteja queimando dentro de você. Decida hoje orar por coisas que você nunca orou. Olha, esse foi mais um DDD. Eu tô muito feliz e muito contente de você estar aqui comigo. Tá bom? Então, um grande beijo. Ou eu te espero no meu Instagram, ou eu te espero aqui amanhã. Fechou? Às 5 da manhã. Beijo. Tchau.